felice, questo è il mondo più felice. Ah! La mia bocca sfiora il cielo, si respira solo aria, una lastra di cristallo, non è vero, è solo un fiume, ora un albero cortese, porge grappoli di mele, un coniglio senza tana, tutto boa tarde, incantato è boa la noite. sua casa. Meu nome é Eduardo Guerreiro Bertolosso, professor de Ciência e Literatura do programa de pós-graduação em Letras, Ciência e Literatura da FRJ. E estamos aqui dando continuidade a nossos vídeos sobre o conceito de encantamento. Então, como estávamos falando, a experiência estática do homem religioso tem fundamento e estrutura musical ritual, né? Quer dizer, então todos esses componentes do ritual que a gente estava falando no vídeo passado, né, eles estão numa... eles são todo um preparo, né, receituário, né, complexo para levar à experiência estática no homem religioso, né? Então ela se faz sobre o fundamento dessa estrutura musical, teatral, ritual, tá? E ela tem sentido e propagação cósmica, né? Então ela está sempre em relação com a totalidade do cosmos. Trata-se de uma visão de mundo harmoniosa e encantadora. Vê-se com mais clareza o quanto a indissociação entre música e magia é importante para dar sentido ao mundo. Quer dizer, a gente... agora a gente está começando a entrar no fator de que essa ligação intrínseca entre música e magia, né, ela é um fator de completude, né, da experiência humana. Tá? Então, ela dá sentido ao mundo. E quando a gente se refere a sentido ao mundo, não se trata somente de uma dimensão intelectual. Tá? É um sistema intelectual, porque também não deixa de ser intelectual, é claro, né? Inerentemente ligado a necessidades estéticas de acolhimento afetivo e simbólico do todo ao indivíduo. Né? Então, você tem uma dimensão estética, você tem uma dimensão afetiva, né, que acolhe, né, o indivíduo sente que ele está acolhido pelo todo. Tá? E também a coletividade, quer dizer, tanto o indivíduo como a coletividade, né, eles se sentem acolhidos pelo todo quando eles introduzem essa conexão entre o estético, o afetivo e o intelectual. Né? Para a mentalidade de um povo originário, todo o sentido simbólico está ligado ao afetivo, e o afetivo está ligado ao estético, e o estético está ligado ao intelectual. Tá? Então a gente pode colocar que esse é o compósito inseparável que leva ao encantamento. Tá? Bem, enfim, a gente agora está começando a completar, né, isso que é esse compósito, né, e entender esse complexo, né, psíquico, né, totalizante, né, do encantamento.
Agora eu queria citar eu tô aqui trabalhando com vários livros do Eliade, né? Eu estou trabalhando com o Sagrado e Profano, com o Mito e Realidade, né? Agora eu vou citar um outro livro, que é o Xamanismo e Técnicas Arcaicas do Êxtase, tá? Em que o Eliade observa que para se comunicar com os espíritos em geral e os espíritos animais em particular, o xamã ele precisa aprender uma linguagem secreta. Vamos dar um exemplo mais concreto. Entre os esquimós, cada xamã tem seu canto particular, tá? Para invocar os espíritos. E tal linguagem secreta é geralmente a imitação de vozes de animais, né? Por exemplo, na tradição Caraíba se situa no norte da América do Sul, nas Pequenas Antilhas, né? lá em cima da América do Sul, né? O neófito ele precisa aprender essa arte de imitação das vozes de animais, e que se faz ouvindo os sons de animais selvagens e muito especificamente de pássaros, né? Geralmente são pássaros, tá? E entre os índios da Guiana é o nordeste da América do Sul, né? Várias palavras têm como origem os cantos de pássaros, tá? Quer dizer, provavelmente são palavras onomatopeicas, tá? O xamã ele cai em êxtase com o ritmo do tambor, né? E o canto dos textos mágicos, tá? O Eliade observa que a palavra germânica Gaudre, tá? Que significa fórmula mágica, quer dizer, Gaudre significa fórmula mágica, ela é derivada do verbo galã, e esse verbo galã significa cantar, tá? Ou seja, nós estamos aqui, né, observando mais uma palavra do léxico mágico cuja etimologia tem acepção musical, né? Então essa palavra germânica ela tem afinidade direta com a nossas encanto e charme, né? Esse cantar do verbo galã ele é aplicado à voz dos pássaros, ele é aplicado a esse canto do homem, né, que imita a voz dos pássaros. Ao aprender a linguagem dos animais, o xamã conhece os segredos da natureza e pode profetizar. Então você vê, a linguagem dos animais ela é uma fonte de conhecimento dos segredos da natureza, tá? Quer dizer, os segredos, assim, você conseguir entender, né, o que se passa com o cosmos, para você conseguir entender o que se passa no sentido do cosmos, você precisa estudar o canto dos animais, porque eles contêm sabedoria. É essa a questão, né? Os animais eles têm a sabedoria, e você precisa estudar esses animais para você conhecer essas. Como se você vai estudar os animais? Você vai mimetizar o canto deles. E aí, quando você conseguir imitar esse canto, aí você está conseguindo encontrar essa sabedoria secreta, mas é um secreto que pode ser decifrado, certo? Então a dinâmica do conhecimento sobrenatural é sempre essa. Ele é secreto, mas ele é um secreto que pode ser decifrado, né? E geralmente é uma certa ordem xamânica que consegue decifrar isso em relação a toda a comunidade, né? É o xamã que consegue decifrar isso, porque ele é uma espécie de um especialista nesse sentido, né? É claro que você tem alguma divisão de trabalho, né, dentro das comunidades indígenas, né? Bem, nesses exemplos fica mais clara a correlação entre magia e canto em diferentes culturas xamânicas, né, que tornam ambos indivisíveis, tá? Quer dizer, magia e canto são indivisíveis, o que se confirma na ligação etimológica entre os dois sentidos nas palavras de línguas latinas e também germânicas, e você vai encontrar isso em outras línguas também, tá?
Se o cosmos é feito de ressonâncias simbólicas, né, o aprendizado de seu segredo se dá na audição e na mímese e no canto dos animais, em especial dos pássaros. Né. O nexo entre o mundo espiritual e o animal é primordial, e boa parte dos rituais de comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos, dos humanos e dos animais, né, serve-se do uso de canto e percussão musical. Então aí agora a gente tem uma ideia mais precisa de como a música é uma técnica mágica aqui. Tá? Não é só lá na Grécia, não. É em todo lugar. Né? Então a música ela tem uma função precisa de ser técnica mágica, e sem deixar de ser música, sem deixar de ter um componente estético. Né? Porque esse encanto, essa sedução, né, essa beleza sensível da música, entendeu? Ela não pode estar indissociada dessa função mágica e da função ritual em geral. Né? Quer dizer, o ritual ele produz essa beleza estética também. Né? Nesses casos xamânicos, o elo entre magia e música, canto e contato espiritual, se torna ainda mais claro e inequívoco por meio da interação entre humanos e animais. A fonte musical dos homens está na mímese dos animais, né, que, por sua vez, forja uma linguagem secreta, sagrada. Né, porque o secreto e o sagrado eles são a mesma coisa aqui também. Né, de potencial encantatório, propriamente dito. Né. Então, também tem esse fator interessante. A fonte da música vem dos animais aqui. Né. Então, existe uma relação constante, sempre, né, entre o que a música que os animais produzem e a música que o homem vai produzir. Né. Quer dizer, esse fator mimético ele é absolutamente essencial. É claro que depois a gente vai ver essa teorização da faculdade mimética naquele texto do Benjamin, que é muito ignorado. Texto pequeno, uns 3, 4 páginas, que é poderosíssimo, do Benjamin. Né? A Doutrina das Semelhanças é o nome do texto do Benjamin. Né? Em que ele vai pensar, digamos, essa importância arcaica da faculdade mimética e das relações de semelhança. E isso vai ser muito importante para toda a filosofia do Adorno. Tá? Na teoria estética, por exemplo, o Adorno ele tem longas considerações sobre a mímese e a arte em geral. Né? Enfim, e eles, muita coisa do que eles dizem faz sentido nessa relação que a gente está observando aqui. Né? Quer dizer, como que a música ela não está separada da relação dos homens com os animais, no final das contas. Né? Como que os animais são músicos, são instrumentistas, né? São cantores, são compositores. Né? É basicamente isso. Né? Além dessa intimidade com o animal e o espiritual e o musical, né? Animal, espiritual e musical, vale a pena mencionar um fator quantitativo aqui, importante. Que isso foi uma coisa que eu observei lendo o livro do Davi Copenaua, né, A Queda do Céu. Se lermos diferentes relatos cosmogônicos ameríndios da vivência iniciática do xamã em sua floresta, como por exemplo esse livro do Davi Copenaua, né, podemos dizer que na floresta povoada de plantas, árvores, animais, né, o xamã ele multiplica ainda mais todo esse povo, né, de diferentes espécies e tal, né, com entidades e espíritos.
que lhe proporcionam formas de contato com todas as existências materiais que o rodeiam. Enfim, como eu disse, você tem os animais, você tem os espíritos animais, você tem os deuses dos animais, você tem as plantas e você tem os espíritos das plantas, as plantas mortas que viram espíritos, e você tem os deuses das plantas. Então enfim, você tem um monte de coisa. Então a imaginação arcaica, ela vai multiplicando ainda mais as coisas que já são, já tem muito número de plantas, já tem muitos animais, ainda tem os espíritos, né? Então, em outras palavras, o povoamento espiritual da multiplicidade material é precisamente o que permite ao índio se integrar à natureza. Então ele não fica criando esses espíritos, entendeu? Porque ele é um ignorante que precisa ficar pensando, precisa ficar colocando um espírito que uma crença ilusória, entendeu? E ele precisa ficar jogando ilusão, entendeu? Para entender a matéria. Ele não sabe fazer experimentos com a matéria e encontrar na matéria os seus componentes específicos, entendeu? Então ele fica jogando um monte de ilusão dentro do que ele vê, né? Esse tipo de ideia não faz sentido, né? Na verdade, o homem religioso vive num mundo aberto, né, porque ele se vincula ao mundo através desse imaginário espiritual, né? Então, assim, a gente não tem a capacidade de se vincular ao mundo porque a gente não tem esse imaginário espiritual, entendeu? Essa é a questão, né? A gente só iria conseguir se vincular ao mundo de forma potente como o homem arcaico consegue fazer, como o sujeito dos povos espirituais originários consegue fazer, só se a gente, né, retomasse essa ligação, né, do material, do natural com o sobrenatural. Só se a gente fizesse isso. Porque é esse imaginário que vai criar o vínculo. Entendeu? É ele que vai criar o vínculo, né? A gente pode pensar da seguinte maneira: quando o índio ele introduz um espírito para a coisa que ele vê, né? Esse espírito ele é quase que uma espécie de golem, né? Ele é quase que uma espécie assim de um pequeno ser que ele está imaginativamente criando ali, né? Em que ele pode dar sentido àquela coisa e produzir essa ligação com essa coisa, entendeu? E que essa criação espiritual, ela né, a gente não pode esquecer, né? Ela é uma criação estética, ela é uma arte, né? Assim, ela é uma ficção, mas é uma ficção que ele entende como verdade. E também não dá para você ficar produzindo essa separação entre ficção, entendeu? E religião aqui. Não dá, entendeu? Não dá, porque é só entendendo aquilo como verdade que ele vai fazer esse vínculo, né? Que ele vai conseguir produzir esse vínculo. E ele vai, né, se colocar no mundo encantado, né, propriamente dito, entendeu? Assim, o mundo encantado é isso, se você acredita que ele é verdadeiro. Se você não acredita, não adianta. Então também não adianta. Assim, isso também é um problema, né? A gente vai discutir isso mais adiante, mas eu vou só antecipar aqui. Também é um problema o homem moderno ele dizer: não, então eu vou acreditar naquilo que os índios acreditam, entendeu? Assim, para conseguir chegar a esse ponto. Não adianta, porque ele vai estar negando o seu fundo niilista, ele vai estar negando o seu desencantamento e aí quanto mais você tenta fugir do seu desencantamento, mais desencantado você é. Mas você uma espécie de simulacro do seu próprio desencantamento também, né?
Então, isso também não funciona. Tá? Enfim, mas o nosso esforço aqui é justamente de tentar compreender, né, com os nossos instrumentos aqui conceituais, entendeu? Como que ocorre essa mentalidade encantada. Essa nosso desafio e dificuldade aqui. Né? Então, repito a frase, né? O homem religioso vive no mundo aberto porque ele se vincula ao mundo através do imaginário espiritual, entendeu? Então, assim, é por isso que o homem religioso vive no mundo aberto, tá? Não tem outro motivo, entendeu? Você se fecha ao mundo quando você não acredita mais que pode criar vínculos espirituais com a aparência material que você vê, entendeu? É basicamente isso, né? Também não nego que possam existir experimentos ficcionais de espiritualidade ficcional, sei lá como a gente poderia chamar assim, em que você consiga produzir isso. Eu digo isso não para tentar fundar uma nova religião, não. Eu digo isso porque os poetas românticos, né, o Otávio Paz diz isso, o que os poetas românticos fazem? Eles produzem uma mitologia pessoal. Blake, por exemplo. Entendeu? Blake é uma figura que... Você vê, a figura o poeta, um dos primeiros poetas românticos que introduzem um avanço da forma, né, do texto romântico, claro, aí que não é nem mais... Tem muita coisa que a gente nem diz que é mais romântico, entendeu? Que já é uma coisa assim meio... Já aponta para um modernismo, né? Mas o que ele faz? Ele faz a partir de um movimento profético, né? Ele é um poeta profético, né? Ele é uma espécie de profeta romântico, né? Novalis nem se fala. Novalis aí nem se fala, né? Enfim, esse pessoal está produzindo magia da linguagem, está produzindo uma mitologia pessoal, né? Quer dizer, quer criar uma espécie de religião da arte, em que a arte ela se torna, ela tem o poder que uma religião teria, né? A partir de uma criação pessoal, individual. Não é isso que os índios fazem, é claro. Os índios, eles não têm essa criação individual, a criação é toda mais ou menos coletiva, né? Tem componentes individuais também, né? O xamã ele tem uma autonomia individual também, né? Mas está ligado ao coletivo, não tem essa noção que a gente tem de direitos autorais, não tem nada disso, né? Mas enfim, só para mostrar que essa mitologia pessoal criada pelos poetas românticos, que depois os outros poetas também vão criar a seu modo, né? O poeta moderno ele produz essa espécie de mitologia pessoal, né? Ela é uma tentativa de retomar esse potencial da mentalidade animada, no final das contas, né? Então, quando a gente chegar ao reencantamento, a gente vai ver como que esse pessoal tentou reformular uma forma de reencantar o mundo com os componentes do mundo moderno que estão à disposição, né? Enfim, no caso surrealista, tanto dos simbolistas como surrealistas, está muito claro que eles procuram produzir relações analógicas, né? Relações de semelhança, relações analógicas, afinidades na metrópole, né? Na cidade. Então eles estão lendo os signos da cidade, né? Por exemplo, o surrealismo está produzindo. O acaso objetivo é isso. Ele está lendo no acaso objetivo as mensagens que a cidade está enviando para ele, né? Então, é isso. Assim, isso é reencantamento, entendeu? Assim, você, né, a partir do mundo moderno, você vai tentar retomar essa totalidade
né, da concepção animada, né? Basicamente é isso. Enfim, tal imaginário espiritual não é um delírio disparatado e inconsequente. Ao contrário, é a mobilização da imaginação que interage com o meio, redobrando entidades animadas. Então, na verdade, isso é um sinal de poder imaginativo, né, do homem do homem arcaico. Outro fator essencial é a integração do estado de vigília com o estado onírico. Tá? Quem leu A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Copenaua, sabe que toda a trajetória desse xamã brasileiro esteve em permanente contato com as mensagens de seus sonhos. Tá? Não há para ele a ideia de que o sonho é uma realidade ilusória, pessoal. Os sonhos são parte integrante da realidade em que os espíritos se comunicam com os mortais. Né? Então esse é outro fator claro de diferença da mentalidade encantada com o homem moderno. Né? É típico. Né? O homem moderno ele considera os seus sonhos como uma ilusão pessoal, uma mera alucinação que você tem à noite, entendeu? Que vem da sua cabeça, que é só da sua cabeça, que não tem relação nenhuma com a sua, assim, com o universo, com a matéria, entendeu? Isso é viagem, entendeu? Viagem, você está viajando na maionese, né? Quando você está sonhando. Né? E o sonho não tem nenhuma grande mensagem. Tu pode ter uma mensagem para você, que é o que a psicanálise diz no final das contas, né? Assim, tem uma mensagem para você, mas é para você. Não é para outra pessoa, não está relacionado com o código, não. Isso não está, não. Entendeu? Assim, porque é a sua cabeça que inventou isso. Assim, é uma espécie assim de... uma produção imagética inconsciente, né? Quando a gente diz consciente, é uma espécie assim de movimento selvagem que a sua cabeça está fazendo, né? Selvagem, não racional, né? Que a sua cabeça está fazendo lá, que está justapondo imagens, tá? Entendeu? E aí o analista ele vai decifrar naquilo as suas pulsões e a sua relação com a sua infância e com os seus traumas. Né? Basicamente isso. Né? Não, para o homem, para o Davi Copenaua, para esse homem contado, não. Né? Você tem um permanente contato com as mensagens dos seus sonhos. Os sonhos, eles são mais um dos instrumentos que os espíritos têm para se comunicar com você, né? E os espíritos eles vão trazer mensagens da verdade do mundo, da verdade do cosmos e de o que você tem que fazer, entendeu? Então, assim, a gente separa, né, metade, né, quase que metade da nossa vida, que é a vida que a gente tem no mundo dos sonhos, da nossa vida no mundo da vigília. Né? A gente separa as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma grande de uma besteira, né? Que você está lá vivendo, né? E o que interessa é isso aqui, que é para você ganhar dinheiro, entendeu? Para você ser pragmático e tal, e tal, e tal. Isso aqui interessa aqui, né? Você sobreviver aqui nesse mundo real. Isso aqui é que é o real, entendeu? O sonho não é o real, entendeu? Então, assim, essa separação cria mais um abismo. Esse é um dos principais abismos, inclusive. Né? E o homem, o sujeito arcaico, né? Ele, quando ele pensa que o mundo dos sonhos, ele está sempre dando imagens, está sempre mandando mensagens para a sua vida concreta na vigília, né? Ele tá produzindo mais um tipo de vínculo,
Você vê, esse mundo espiritual, esse mundo sobrenatural, ele está criando esse vínculo entre as duas coisas, entendeu? De modo que ele quase que ele não vê muita diferença, entendeu? Entre o que ele vive na vigília e o que ele vive no sonho. Isso não faz tanta diferença. Porque se na vigília ele vê esse mundo encantado, quando ele se comunica com um animal, ele se comunica também com o espírito do animal e com o Deus do animal, que está em relação com o Deus das plantas e com o espírito das plantas e não sei o que. Se já está tudo acontecendo dessa maneira, né, no estado de vigília, quando chega no sonho é até fácil, entendeu? Você decifrar, porque o sonho ele vai também criar essas imagens desses espíritos, entendeu? Não vai ser muito difícil estabelecer uma correlação entre as coisas, entendeu? A correlação existe, entendeu? Tá aí, não é tão difícil assim, né? Enfim, a gente não, quando a gente se depara com um sonho, a gente encontra um monte de enigma, entendeu? E a gente fica perplexo, mas o que isso, se isso significa, se você né, supõe que isso significa alguma coisa, né, você vai ter dificuldade de decifrar isso. Você vai precisar de um analista, né, para isso, que vai ser o seu xamã, no final das contas, né? Bem, são as palavras. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar só para terminar esse vídeo. Vou mostrar para vocês uma citação do livro do Schopenhauer, né? É um dos momentos fortes do livro, né? São as palavras de Omama, né, que é o grande deus deles, né, e o Chapiri, que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Esse momento aqui é fantástico, né? Quer dizer, você tem essa expressão tempo dos sonhos, ela é uma expressão que também se repete no livro, né? Você tem o tempo dos sonhos, eles sabem identificar esse tempo dos sonhos, que não acontece só nos sonhos, também acontece, né, numa experiência com a ayahuasca, né? Então, assim, você acessa o tempo dos sonhos quando você tem a experiência estática, né? E você vê, os homens brancos, eles dormem muito, mas eles só sonham com eles mesmos. Quer dizer, eles não são capazes de sonhar com as plantas, com os animais, entendeu? Com a montanha, né? Com a pedra, entendeu? Eles não são, né? Quer dizer, é uma espécie de sonho narcísico, né? Isso, o homem branco, ele é fechado. O homem branco é fechado para o mundo, né? Nós que não somos, estou me referindo a ele, né? Nós que não somos os homens brancos, nós não somos fechados para o mundo, e nós não somos fechados para os sonhos, entendeu? Né? É isso que é você ser aberto ao mundo. O homem arcaico, ele é aberto ao mundo porque ele também é aberto aos seus sonhos, porque ele cria uma vinculação coerente e indissociada, né, e substancial entre a maneira como ele decifra o mundo a partir das entidades sobrenaturais e a maneira como os sonhos estão repletos desse mundo dos espíritos, desses entes sobrenaturais, né? Então essa vinculação, ela ocorre também. É interessante porque quando você pensa dessa maneira, você percebe como que se você sai dessa maneira de desprezar a mentalidade
animada, a mentalidade encantada, né? Se você sai de você sempre ficar vendo eles como isso aí é ilusão, isso é coisa entendeu? Isso é coisa de gente supersticiosa, entendeu? E tal. Quando você sai desse lugar e você começa a pensar, não, mas assim, eu tenho uma vida pobre, assim, eu tenho uma visão pobre do mundo, entendeu? Assim, existe uma infelicidade fundamental do homem moderno, né? Que é a alienação do trabalho, por exemplo, quando Marx coloca, né? Assim, o indivíduo ele trabalha e ele não vê sentido no trabalho que ele faz, porque ele fica repetindo lá sempre aquele mesmo processo, e ele não se vê, ele não tem a sensação de que ele se realizou naquele produto que ele produziu, né? Isso é alienação, né? Quer dizer, esse é um outro tipo de fechamento para o mundo. E isso cria uma angústia, isso cria uma infelicidade fundamental no homem moderno, né? Como sair dessa infelicidade, né? Se você olha para o homem encantado e você vê que ele não tem esse tipo de infelicidade, não que ele tenha a felicidade maravilhosa, absoluta, não, né? Mas ele não tem essa angústia do homem moderno. Isso ele não tem. Não. Quando você percebe isso, aí você começa a ver por que ele não tem. Aí você faz essa pergunta. E aí você começa a tentar reconstituir com os nossos instrumentos conceituais. A gente não pode fazer de outra maneira, me desculpa, não existe outra maneira de fazer isso, né? Pelo menos aqui na academia, né? Se você quer viver com os índios, você pode fazer isso de uma outra maneira também. Mas o antropólogo, por exemplo, ele basicamente vive com os índios e fica tentando pensar o que aconteceu, né? Em relação ao que ele observou lá, né? Então, quando você começa a tentar reconstituir, você começa a entender que aquilo que a gente chama de superstição, de ilusão, de ignorância e não sei o que, esse negócio todo assim, é um grande um grande cosmos de elementos que estão intrinsecamente ligados, associados e que produzem esse encantamento, né? Quer dizer, é essa a questão, né? Enfim. Muito obrigado, gente. Curte aí, por favor. E depois eu vou continuar no próximo vídeo a relação entre o que o Eliade diz e o que um antropólogo recente, né, um antropólogo que está produzindo vários livros novos por aí, o Tim Ingold, fala sobre essa questão do fechamento do homem moderno e da abertura do sujeito animado. Obrigado.